Paz seja convosco. Eita Jesus. A paz seja convosco. Agora ficou baixo. Amém, amados? Vê se eu consigo colocar aqui, meu filho. Melhorou? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Amém? Todos acharam? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e leamos. Diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha de costume. E aproximando-se deles os fariseus, perguntaram-lhe, testando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois juntos uma só carne. Assim, já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor meu Deus, sedentos pela Tua água da vida, Pai, famintos pelo pão que caiu do céu, Senhor, e que, Senhor meu Deus, esta palavra que nos edifica, nos liberta, nos edifica, nos cura, Pai, nos traz vida eterna, Senhor meu Deus, seja proferida nesse momento, Pai, e faça aquele propósito para que se cumpra, Senhor meu Deus, segundo a Tua vontade. Então, Senhor, que não seja mais Teu servo a falar. Toma a boca do pregador, Pai, e seja o Teu Espírito a conduzir essa mensagem de agora. Tudo isso se faça no poder do nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eita. Quantos aqui gostam de matemática? Só 3? Misericórdia, misericórdia, né? Todos sabem, né? Pelo meu histórico de acadêmico, que eu aprecio muito a matemática, né? Eu amo a matemática e consigo ver matemática em todas as coisas que estão ao nosso redor. Porque Deus deu a matemática para que a gente consiga transformar o mundo em que vivemos. E tudo aquilo que a gente faz envolve matemática. Mesmo que a gente não perceba que esteja fazendo isso. Para tudo nessa vida tem uma equação para podermos realizarmos as coisas. Por exemplo, você vai atravessar a rua. Qual seria a equação? Quando o conjunto de veículos for igual a zero, aí eu atravesso. Mas, devido à natureza do brasileiro, né, de ser impaciente, né, de ser agoniado, de não querer esperar, ao invés de atravessar com matemática, ele atravessa com física, né? Calculo a distância que o carro vem, a distância que eu tenho que percorrer e o tempo que eu vou levar para fazer isso. Aí acaba sendo física, né? A gente está calculando velocidade, né, intuitivamente, né, no nosso senso comum. Mas como vocês veem, tudo envolve matemática. E eu pergunto mais uma vez a vocês agora. Quantos aqui são casados?
Ok. Vocês que são casados, essa palavra é direcionada a vocês. Mas os que ainda não são, ouçam atentamente, observem e vejam o que é que Deus vai falar. Porque vocês já vislumbram, já visualizam o que é que vem pela frente. Amém? Então, como para tudo nessa vida existe uma equação, existe também uma equação para o relacionamento. Nós precisamos, para que o nosso relacionamento seja bem sucedido, né? Além de estarmos debaixo da vontade do Senhor, que nós usamos alguns elementos da matemática para que o nosso casamento consiga cumprir aquele propósito para o qual nós imaginamos, né? Nós casamos, né? E queremos constituir família, porque queremos ser felizes ao lado de outra pessoa, né? E que queremos a bênção de Deus para esta união. Mas, o que é que acontece hoje em dia, irmãos? O casamento tem várias etapas, né? Primeiro, você conhece a pessoa, depois namora, depois noiva, depois casa e depois tem filhos, não é isso? Aí o que acontece? Pelo aquele espírito, né, que eu já falei do brasileiro, de ser agoniado, ele vai, pula todas essas etapas e vem por fim. Aí o que acontece? Quando vem por fim, que aparecem os filhos, aí ele quer fazer todas as etapas anteriores aqui dentro dessa etapa, né? Então, é um sério candidato a não dar certo. Porque se a coisa tem etapas, é porque ela precisa de desenvolvimento. Ela precisa acontecer aos poucos, para que a gente vá amadurecendo e vá pegando experiência para poder galgar para a etapa seguinte. Mas, né, todos vão e pulam para a última etapa. Como eu fiz, né? Que, infelizmente, né, eu não dei ouvidos a meu pai e minha mãe, né? E conheci a bênção que Deus colocou na minha vida, né? E depois, quando já estava casado com ela, né, morando com ela e ela grávida, né? A gente procura cumprir as outras etapas que não tinha feito, né? Porque foi muito apressado. Mas eu conclamo a vocês que ainda não são casados, que cumpram as etapas, tá certo? Usem a experiência que nós adultos que já somos casados temos para oferecer para vocês. Vão devagar, etapa por etapa, degrau por degrau, porque se você atropelar essas etapas, meu amigo, vai ser muito mais difícil lá na frente. Eu quando costumava repreender meu filho, rapaz, eu não faça isso não vai dar certo. Aí ele fazia e dava errado. Aí dizia assim, mas pai, parece que o senhor adivinha. Eu digo, meu filho, eu não nasci da cidade. Né? Faz tempo, mas eu era um bebezinho e fui me desenvolvendo, né? Passei por tudo isso que você está passando agora. E ofereci um caminho para você não sofrer o que eu sofri. Mas você preferiu ir na prática. Não deu ouvido à voz da experiência. E aconteceu o que aconteceu, né? Mas agora você já tem o exemplo, né? Infelizmente, né? Doendo na pele, né? Que ele podia ter dado ouvido ao que eu disse e não acontecer. Mas vamos lá. Para essa equação, nós vamos usar as 4 operações matemáticas. Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Essas operações são básicas e elas mostram a relação, certo, entre os entes matemáticos para que eles sejam aumentados ou diminuídos, né? Para todo x pertencente a R, viu, irmãos? E, nesse caso, os entes matemáticos serão o marido e a mulher, x e y, que serão abençoados se e somente se pertencerem a Jesus. Amém? Então vamos lá.
Ao contrário do que a gente aprende na matemática, qual é o primeiro elemento que a gente vai encontrar aqui? Subtração. Mas por que subtração? Porque a palavra diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então a subtração vem da soma. Não é isso? Aí você me pergunta, irmão, eu vou subtrair meu pai e minha mãe? Como é isso? Como é que pode ser isso? Eu vou ficar sem pai nem mãe? Não. Você vai subtrair a dependência que você tem deles. Você tem que entender que agora você é o pai e sua esposa é a mãe. E pai e mãe vão servir apenas para aconselhar. Você agora tem uma vida nova. Você agora é o chefe de família, né? Você agora tem responsabilidades próprias, onde você não deve esperar que seu pai vá resolver os problemas que aconteciam na sua vida como era antes. Né? E nem sempre isso é fácil. Irmão. Ainda hoje, eu dependo do meu pai para muita coisa. Pai, vai trazer a parcela do carro. Toma aqui. Isso é bom? É, mas não é para acontecer, né? Glória, né? Deus mandou, né? Mas não é para acontecer. Isso tem que vir de você. Você que tem que ter essa responsabilidade. Você que tem que ajuntar, né? Para você ter isso para fazer para o seu filho. Né? Aí o que acontece? Nem eu tenho para fazer para meu filho, ainda tenho que ir atrás do meu pai. Então, não dá. Então, nós temos que criar independência dos nossos pais. Porque aquele tempo que tudo que você fazia de errado, seu pai ia lá e tinha que resolver a bronca, né? Acabou. Isso era quando você era menor de idade. Você era menor de idade, né? Seu pai é que respondia por você. Agora não. Agora você é um ente de uma família, né? Você e sua esposa, tá certo? São o pai e a mãe. Vocês é que tem que pensar agora em constituir família. Para cima e não para baixo, voltando. Porque, irmãos, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, nós vivemos uma geração de pais-avós. Os filhos, porque atropelam as etapas, o que acontece? A menina vai engravida. Aí vai morar na casa da mãe. Aí tem que trabalhar, o pai e a mãe é que vai tomar conta do bebê enquanto ela vai para a rua trabalhar. E muitas vezes nem trabalhar vai. Né? E muitos não querem nem saber da responsabilidade. E o que acontece? Os pais são os avós. Meu filho é meu irmão. Por quê? Porque eu não entendi que eu tenho que ter estrutura para começar um relacionamento amoroso. E isso não vem dentro do casamento, não, irmãos. Vem de antes. Porque, para que serve um namoro? Para a gente ir conhecendo a pessoa. Para que serve um noivado? Para a gente planejar como é que vai ser o casamento. Aí você vai, atropela todas as passagens e vai direto para o relacionamento íntimo. Aí depois quer planejar. Não tem casa, não tem emprego e está com um filho. Aí quer planejar. Como? Aí, o que acontece? Entra pai e mãe na história. Então, amados, quando você pensar em viver um relacionamento a dois, subtraia papai e mamãe dele. Seu pai e sua mãe ainda estão lá, prontos para te apoiar. Mas não conte com eles. Conte com suas próprias forças. Planeje bem o que você vai fazer. Para que o seu casamento seja uma bênção. E que no dia que você precisar do seu pai e da sua mãe, você não tenha essa relação de que não faz nada, quem faz são eles. Porque às vezes a gente quer alcançar um voo mais alto, né?
e realmente precisa de uma ajuda, mesmo tendo planejado. Mas que isso não seja uma constante na sua vida. Que você consiga viver com as próprias pernas. Que você, depois de estar morando com a sua esposa, não vá na casa do seu pai pedir a feira. Porque você não tem condições. Não vá pedir o dinheiro do aluguel. Tudo aquilo que você fizer, a partir de que você se unir com a sua mulher, seja do seu próprio esforço. Deixe papai e mamãe para lá. A não ser quando for pedir um conselho. A não ser quando for no domingo, aquele almoço, né, que o almoço da mãe não tem igual, né? Aí pode, né? Almoçar na casa da mãe pode. E nós, né, por conta de atropelarmos todas essas etapas, nós criamos esse vínculo mesmo depois de casado. E esse vínculo tem que ser cortado para que você seja também um casal abençoado, como seu pai e sua mãe é. Eu não via meu pai indo atrás do meu avô para pedir as coisas. Pedir nada. Né? Até porque meu avô não tinha. E nós, nessa geração, né, de pais avós, nós praticamente dependendo do pai e da mãe para tudo. Às vezes a gente vê na reportagem o relato da mulher e vai receber a pensão, a repórter entrevista ela, tem 10 pessoas na minha casa, aí a gente só tem essa pensão, né? Aí eu estou querendo receber Bolsa Família. 10 pessoas na minha casa. Né? Isso aí, eu não sei nem a história dessa mulher, mas a gente já está vendo que tem uma falta de planejamento ali. Alguma coisa deu errado. E está todo mundo que deveria estar cada um na sua casa, morando na casa dessa mulher. Que vive numa pensão desse tamanho e tem que sustentar 10. Será que ela tem 10 filhos e 10 filhos ainda moram com ela? Ou são netos e mais netos que estão aparecendo? Provavelmente, né? Então, primeira coisa que a gente tem que subtrair a dependência de papai e mamãe. Amém, amados? Amém. Mais uma coisa a subtrair, né? Coisa que não é muito fácil, mas com o passar do tempo a gente vai. É subtrair a mentalidade de solteiro. Você não é mais solteiro. Você agora é casado. Né? A palavra diz que o casado, né, cuida do seu casamento. Cuida da sua esposa. Né? E o solteiro cuida das coisas do Senhor. Amém? Acontece. Muita gente casou-se, mas continua querendo levar a vida de solteiro com esposa, né? É o solteiro com esposa. Eu nunca vi um negócio desse. Solteira com esposo. Né? Ah, eu me casei, mas o meu futebol no domingo é sagrado. Ah, eu me casei, mas minha cervejinha... Não, isso aí, nada a ver, nada a ver. Quando ela me conheceu do bar, né? Por que eu vou sair do bar agora? Porque eu me casei. Muita gente pensa assim, irmãos. Eu conheci ela, tava no baile. E agora não quer mais deixar eu ir pro baile? O que é que o baile tem de errado agora? Agora você tem responsabilidades por 2. Agora você tem que mudar a sua mentalidade. Você não é mais solteiro, você é casado. A sua mentalidade de casado, né, é de cuidar da esposa. Construir alguma coisa para dar conforto. Ter um lugar para morar. Né? Ter bens. Né? Ter um conforto para oferecer à sua futura família, porque os filhos vão vir. Mas o camarada em si, não, que nada. Não, sabe? Casamento, casamento. Isso aqui é minha religião. Né? Isso aqui é sagrado. Ninguém pode mexer. Aí o que acontece? Dissensão dentro de casa. A esposa quer mais atenção, mas o cara quer estar na rua com os amigos, como era antigamente. Não é? E por que a gente se casou? Por que a gente casou, irmãos? Tá junto? Então vamos arrumar atividades em que a gente esteja junto. Que a gente compartilhe dessas atividades juntos.
Porque quando eu estava namorando, era aqui, uma mão no serviço e a outra pensando, eita, da hora eu vou largar, vou pra casa dela. Por que não tem mais essa vontade agora? O que foi que mudou? Não vivia em função dela? Tudo não era para ela? Todos os meus finais de semana eram para ela? Aí quando casa, quer continuar a ser solteirão. Nós sabemos que as atitudes de uma pessoa solteira não são compatíveis com o casamento. Se eu sou um homem solteiro, né, entre aspas, porque eu tenho agora um relacionamento, estou casado, mas eu começo com comportamento de solteiro, andando com outros homens solteiros, isso não vai dar certo. Porque vai acabar fazendo coisas que só um homem solteiro faria. Porque está junto, né, com a má influência. Esqueceu dos votos que estava fazendo aqui quando se casou. Até a morte nos separe. E eu já morri, foi? Eu já estou separado, já estou separado em vida. Vê aqui. Saio de perto da minha mulher e vou me encontrar com os marmanjos lá para. Você pode ter um momento de lazer separado da sua esposa? Sim, isso é verdade. Mas eles têm que ser cada vez mais escassos. Na maioria das vezes, você tem que estar com a sua esposa de lado. Porque ela precisa de atenção, ela precisa do seu carinho, ela precisa sentir que faz parte da sua vida. Principalmente, sentir que você não precisa de uma válvula de escape para fugir do casamento. Não é? Eu preciso não, eu tenho que ter um tempo sozinho, porque o casamento é muita pressão. Né? Eu tenho que esfriar a cabeça, eu tenho que... Não, amados. Fazer isso juntos. Vamos prolongar o prazer do casamento também nos passeios. Né? Fazendo isso a dois. Voltar a namorar como era antigamente. Tem gente que, em vez de acabar o namoro, sabe? Se casa. Você não quer mais uma pessoa, né? Aí, em vez de acabar o namoro, se casa com ela. Aí acaba o namoro. Desse jeito. Né? Não beija mais, não abraça mais, não... porque casou. Só a misericórdia, irmão. Mas a gente ri, mas é a realidade. E as pessoas estão cada vez mais frias nos relacionamentos. Porque elas entendem o casamento como um fardo que ele tem que carregar. Então, já que é um fardo, ele tem que ter um descanso, não é isso? Aí procura o descanso com atitudes que eram pertinentes quando era solteiro. Você não é mais solteiro, você agora é casado. Esqueça isso. Né? A sabedoria popular diz assim, olha, velho só conta o que foi. Que seja assim. Ah, eu fui bom nisso. Fui. Né? Passado. Bem passado. Hoje, tá certo, eu sou um homem casado. Eu tenho que ter postura de homem casado. Né? Meu negócio agora é com a patroa e os filhos. Amém, amados? Amém. Não ria não, que o negócio é sério aqui, viu? Subtrair gostos e vontades pessoais. Isso é complicado. Principalmente você ficar dentro de casa. Né? E eu chego e saio tirando e jogando tudo por todo canto. Né? E para mim tá arrumado. Aí chega ela, pega aqui, bota isso aqui, ali. Quando eu procuro, cadê o meu paletó que estava aqui?
Olha, e eu vou dizer um negócio aqui, desculpe a ausência, mas ela está assistindo lá pela televisão. Só olha. Quando o Lourdes guarda uma coisa dentro de casa, pode chamar Indiana Jones para procurar. Chama um arqueólogo para procurar, para fazer a escavação e encontrar, que eu não encontro não. Aí ela disse, não, eu peguei não, eu guardei não. Peraí. Aí vai lá e traz na mesma hora. Não sei como é que ela faz isso. Esconde para ninguém nunca mais achar. Só a misericórdia. Não, mas é porque tava bem arrumadinho ali, rapaz, em cima da cadeira. Não, isso não é lugar de... A minha escrivaninha lá onde eu faço, tenho um computador e faço minhas anotações, né? As mensagens, entendeu? E os vídeos e outras coisas lá, né? Aí tem tudo que eu preciso ali, né? Tem uma aparênciazinha de bagunça, sabe? Mas não tá bagunçado, não. Aí essa semana não foi ela, não, foi Bia. Chegou lá e... Quando eu cheguei lá, meu Deus, roubaram minhas coisas. Mas já procurei. Como eu não tive tempo aí deixei pra lá, sabe? Depois eu procuro. Mas é assim, porque isso eu trouxe da minha vida de solteiro, entendeu? De o negócio tá bagunçado, mas tá funcional, né? Chega o paletó, eu botei aqui, porque na hora que eu passar, eu peguei. Aqui não é lugar de estar de paletó, né? Tira o sapato, né? Cantinho atrás do sofá. A visita que eu não sou chique. Aquela prancha ali atrás do... Hã? Com as meias penduradas pro lado de fora. Então, amados, viver a dor não é fácil, né? E o que acontece? Começa o casal brigando por conta disso. Começa, entendeu? Um fiscalizando o outro, né? A mulher se zanga porque o cara aperta a pasta de dentro no meio, né? Rapaz, aperta aqui embaixo e vem aqui, ó. Aproveita a pasta todinha, você aperta a pasta no meio. Aí, rapaz, eu não tenho tempo para olhar essas coisas, não. Não tem tempo para isso. Não tem tempo para uma besteira dessa. Não é? Outra coisa, pego um copo. Eu tomo muita água, porque eu tive problema renal. Pego um copo, encho d'água e boto em cima do móvel. Né? Tomo a água e deixo o copo ali. Por quê? Porque eu não quero sujar outro copo. Eu quero pegar aquele mesmo. Mas você bota o copo. Pega esse copo. Bota isso no balcão. Por que tu deixa isso aqui? Então, o que acontece? Tem que haver um consenso sobre as coisas que a gente vai fazer e que não vai fazer mais. Certo? Por quê, irmãos? A gente falou aqui em subtrair, né? Não, tem que subtrair isso, tem que subtrair aquilo, tem que subtrair aquilo, né? Eu tenho que deixar de me levantar e deixar a cama desforrada, eu tenho que forrar a cama, né? Eu tenho que fazer muitas coisas que eu não fazia quando eu era solteiro, mas agora eu sou casado. Agora eu vivo numa instituição, numa coisa que tem que combinar os dois, senão não vai dar certo. Então, todas essas palavras que eu falei de subtração, elas têm um significado na realidade. Eu só usei o nome de subtração, né, para chamar a atenção. Mas a palavra real aí é renúncia. A gente tem que renunciar. Renunciou ao apoio de papai e mamãe, renunciou à vida de solteiro e renunciou aos maus hábitos que a gente traz de quando a gente era solteiro. Tudo isso a gente tem que renunciar. Então, eu falei subtração, mas a realidade é essa. Amém, amados? Amém. Vamos lá. Adição. Que é adição, irmão? Somar. Né? Juntar. Unir. Né? Conjunto união. A, união B, né? Formará um conjunto C com os elementos que tem A em B. Amém? É bom que vocês já estão aprendendo matemática também. A primeira coisa que nós temos que fazer é somar forças. As pessoas têm que, agora, vivendo
em um casamento, né? Somar aquilo que eu tenho de bom com aquilo que tem de bom também da outra pessoa. Para que, unidos, né, sejamos mais fortes para vencer as adversidades que nós temos durante a vida. Isso na vida profissional, isso na vida familiar, isso na vida espiritual aqui na igreja também. Tem que somar forças, tá certo? Eu trabalho numa atividade diferente da atividade da minha esposa, certo? Eu faço transporte e ela é enfermeira. Então, não tem como a gente somar as duas atividades porque são naturezas diferentes. Tem, irmãos. Onde você puder fazer alguma atitude para que some, né, para que melhore, para que facilite a vida do seu cônjuge, você vai somar. Por exemplo, para que quando ela larga do trabalho, né, ela tem que pegar um ônibus e vir para a sua residência, certo? Depois todo cansado do dia. Então, o que eu faço? Eu pego o carro e vou buscar. Então, eu estou somando a minha força, né, com a pouca força que ela estava naquele momento, né? E essa soma fortaleceu, certo, aquela atividade que a gente estava para fazer, né? Muitas vezes, sabe, no seminário, aí as pessoas dizem assim, contigo é mais fácil, né? Porque a senhora tem o marido que é pastor e é professor, então quando ele passa uma atividade dessa, né? Aí a senhora, no instante desenrola porque ele lhe ajuda, né? Ele ajuda, né? Pense, mas é porque fica aquele sentimento do pessoal achar assim, é você que está fazendo a tarefa e não ela. Então eu ajudo o menos possível nisso, certo? Porque a gente estava ligados na mesma instituição. Mas a sua esposa estuda no mesmo lugar que você? Não, né? Então você pode muito bem ajudá-la a fazer suas tarefas, se você tiver conhecimento para isso. Você pode, certo, fazer qualquer coisa em prol de que ela tenha o seu dia a dia facilitado, certo? Porque você vai somar forças com ela. O que é que a palavra de Deus diz sobre a oração do justo? A oração do justo muito pode em seus efeitos, não é isso? E um casal de justos? Pode mais ou não? Você imagina, irmão, a integração do marido com a esposa na oração. Essa oração seja junta, né? Essa oração seja apresentada a Deus, né, como fruto daquilo que Ele uniu. O Senhor nos uniu, né? Nós agora estamos juntos, vamos orar juntos, né? E a nossa espiritualidade vai crescer junto. Então, tudo isso a gente tem que somar, amados. Mas as pessoas, sabe, quando se casam, ao invés de somar, usa outros sinais que não são pertinentes, né? Em vez de somar, vai subtrair. Em vez de somar, vai dividir, né? Tem que somar. Tudo aquilo que você tem de bom para oferecer, junto com o que a sua esposa tem de bom para oferecer, vai sobressair sobre aqueles vícios, aqueles defeitos que você tem. Porque se você tem uma dificuldade, ela vai te ajudar. Se ela tem uma dificuldade em alguma área, você vai ajudar. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade na oração. A oração intercessória. Aquela oração de guerra mesmo, aquela oração, entendeu? Que a pessoa fica realmente na batalha, em estado, entendeu? De prontidão. Porque o inimigo está atacando. E você vai contra-atacar com a oração. E o que aconteceu? Graças a Deus, Deus colocou do meu lado uma intercessora. E ela foi me ensinando um caminho que eu deveria prosseguir para ser, hoje em dia, uma pessoa de oração. E não era fácil. Eu sou uma pessoa muito eloquente. Se você me der um tema para falar, mesmo se eu tenha estudado sobre aquele tema, mas eu falo bastante coisa.
Aí quando chegava na hora de conversar com Jeová, parecia que eu tinha esquecido o idioma português. Muitas vezes eu peguei o hábito de escrever o que eu queria orar. Então eu ia orar, eu começava, sentava e começava escrevendo. Senhor, eu preciso de tua oração, eu preciso da tua atenção, Senhor. Eu estou passando por isso. Eu consegui escrever páginas e mais páginas. Ué, essas ideias não veio daqui? Mas orando eu não conseguia. E graças a Deus, a minha esposa me ajudou nisso. Então é somar as forças para diminuir as dificuldades. Amém, amados? Somar para completar. Por alguma razão, né? Nós nos casamos com pessoas que são diferentes. Você não se casa com quem é igual a você. Né? O casamento sempre é complementar. Se você casasse com uma pessoa que fosse exatamente igual a você, é como se você estivesse casando com um irmão. Precisa das diferenças para que um ajude o outro a superar aquelas diferenças. Eu me lembro que eu, quando fazia a lotação, quando eu queria folgar, eu ia chamar um motorista que... Aí o cabo era muito doido. O apelido do cara era da Lua, pra vocês terem uma ideia. Aquela pessoa que fala desordenadamente. E você tá vendo que aquele cara tem um problema. E o que acontece? Eu, uma vez, tive que buscar ele em casa, né? Quando chegou lá, aí, não, porque se tu chegasse uma hora dessa, eu não tomei café. É, as coisas. Calma, Osmário, não é assim não. Ele veio ele buscar hoje porque é uma emergência, né? Ele precisou. Porque senão ele tinha esperado se eu chegar lá na praça. Tenha calma, não se estresse não. E ela era o oposto do que ele era. Toda aquela agonia, toda aquela correria, até o jeito de falar dela era totalmente o oposto. Porque isso também está na física, né? Os opostos se atraem. Então, nós não somos tão opostos aos nossos cônjuges, mas aquela diferença que nós temos, ela é natural para contrabalançar a nossa convivência. Todo homem, ele é mais chegado à matemática, porque o homem é mais prático, mais funcional, mais direto, né? Já a mulher, ela é mais chegada à dialética, que ela pensa mais, né? Ela coloca o sentimento dentro das atitudes. As atitudes dela não são frias e calculistas como a do homem. Então o que acontece? Quando os dois tomam a decisão juntos, aquela decisão, além de ser pesada, medida e contada, é também imaginada e sentida por causa da mulher. Então, ó, somar para vencer as dificuldades, complementar um outro, para que seja uma unidade muito mais forte do que é. Então, a sua esposa, seu marido tem qualidades que às vezes você não possui, mas que você pode aprender com elas. E você pode se espelhar nele. E você pode unir-se cada vez mais a ele para que essas dificuldades sejam subjugadas. E eu creio que todo mundo aqui pensa assim, rapaz, eu sou assim. A minha esposa não é. Ela é totalmente diferente. Né? Então é o contrapeso que faz com que a relação seja igualitária, seja de uma maneira que seja bem sucedida. Porque não há somente uma decisão radical da parte de um. Né? A decisão dos dois é concatenada para que seja em equilíbrio. Amém? Então, unir, né? Somar para complementar o outro. Amém? Então, nós falamos em adição, né? No sinal de somar, mas a palavra-chave é união. Se
nós nos propomos a entrar num casamento, né? Primeiro vem a renúncia aos maus hábitos, depois a união com outra pessoa totalmente diferente a nós, mas que, se estiver dentro dos caminhos do Senhor, será uma bênção, será bem-sucedido, prosperará, né? E trará muitos frutos posteriormente, porque o Senhor se agrada quando nós seguirmos a sua palavra. Amém? O próximo passo é a multiplicação. Certo? Multiplicação, nós sabemos que é uma soma simplificada, né? Você, ao invés de somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Você não coloca 2 vezes 5, né? Já que tem 5 parcelas, 2 vezes 5, 10. Vai dar a mesma coisa. Então, multiplicação é uma soma simplificada. Certo? É uma soma otimizada para ser mais rápida e mais direta, para funcionar melhor, né? Para ganhar tempo. E a multiplicação, ela tem que ser profundamente aplicada no casamento. Afinal, quando nós nos casamos, né, nós pensamos em multiplicar, não é isso? O que eu tenho, unido ao que ela tem, o que eu sou, unido ao que ela é, né, multiplicar. Tende a aumentar, tende a ser mais do que era, né, se realmente for um casamento nos moldes do Senhor. Amém? Então, o que é que a gente tem que multiplicar primeiro? Sonhos e projetos. Todo mundo aqui tem um sonho, certo? Todo mundo planeja fazer alguma coisa no futuro. Mas agora, você já não é mais solteiro, você é casado. Então, agora são 2 a sonhar e 2 a planejar. Sonhos diferentes, né? Que às vezes são incompatíveis, mas que os 2 também sonharão juntos para o crescimento daquela unidade. Qual é a primeira coisa que você precisa quando se casa? Uma casa, não é isso? Você precisa ter um lar para morar. Então, se você, de início, você está morando numa casa alugada, mas você sonha em um dia ter o seu lugar próprio para morar. Sonha como é que essa casa vai ser. Sonha como é que, quais são os móveis que vai ter dentro. Sonha se você vai ter um carro na garagem, né? Se essa casa vai ter piscina. Dependendo das suas condições financeiras, você tem sonhos de como é que você quer que seja a sua vida futuramente. E para que esses sonhos se realizem, né, você tem que ter projetos. E esses projetos também têm que estar de acordo um com o outro. Os 2 têm que pensar junto, têm que projetar junto, porque o ideal será também unido. Será a vida a 2. Então, os projetos que vocês tiverem serão para firmar essa vida a 2. Né? Eu tenho que ter, para eu ser bem sucedido, né? Eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter um carro na garagem, né? Eu tenho que ter um bom emprego. E normalmente a gente só pensa nessa parte financeira, né? Que para ser bem sucedido eu tenho que ter. E um casamento abençoado? Temos que ter também. Então, nós temos que ter também o sonho e o projeto de nosso casamento ser uma bênção. Para que esse sonho e esses projetos se realizem, nós temos que andar junto com o Senhor. Nós temos que cumprir a sua palavra. Nós temos que obedecer os seus mandamentos. Porque a vida a 2, irmãos, ela demanda muito de a gente estar muito próximo daquilo que Deus deseja para nós. É uma relação. São 2 pessoas totalmente diferentes, mas que têm um motivo em comum,
que é ter uma vida a dois daqui por diante. Então, segundo os passos que a gente seguiu até agora, né, de somar e subtrair, esse passo de multiplicar, ele é mais ligado à nossa motivação de querermos ser melhores do que somos hoje. O que é multiplicar? Né? É você pegar dois entes diferentes, né? E unindo aqueles dois, você dará um resultado que normalmente é maior daquilo que você utilizou, certo? Então, se você tem sonhos hoje, quando você for casado, você vai ter muito mais sonhos do que tem hoje, porque as suas necessidades vão aumentar. Você vai ter sonhos para satisfazer a sua esposa, seu esposo, vai ter sonhos futuramente para satisfazer seus filhos, né? E também vai ter sonhos para poder ter uma vida confortável quando for mais idoso. E tudo isso, irmãos, demanda que seja os dois juntos pensando para que essas coisas corram a contento. Então, os sonhos e projetos têm que estar ligados, tá certo? Para que eles se multipliquem de uma maneira saudável, né? Porque muitos sonhos que a gente tem nunca se realizarão. Não podem, certo? Porque são muito mais altos do que aquele que a gente alcança. Porque para que o sonho da gente se realize, tem que estar dentro da vontade do Senhor. Agora, ele é justo e fiel para realizá-los, desde que esteja dentro da sua vontade, certo? Mas, para que Deus os realize, é preciso que também nós façamos projetos de como é que nós agiremos, certo? Para que essas coisas aconteçam aqui. Porque não é só sentar e esperar que Deus mande do céu, né? Nós temos que fazer por onde essas coisas sejam realizadas, né? Como é que eu quero ter um bom emprego se eu não quero estudar? Isso não está coerente. É isso? Como é que eu quero ter assim um bom rendimento se eu quero trabalhar pouco, né? Se eu falto ao trabalho, se eu não estou preocupado, eu fico botando atestado, né? Sou um sério candidato a ir para o balcão de empregos. Porque quando o camarada chega para pedir emprego, é assim: o senhor arrumou um emprego para mim aí, qualquer coisa serve, né? Porque eu estou necessitado, as contas estão chegando, eu pago aluguel, eu tenho um menino pequeno, então qualquer coisa que o senhor arrumar aí tá bom. Aí o camarada: não, não se preocupe não, o senhor vai trabalhar nisso e o senhor vai receber X. Tá certo assim? Tá. Assina a carteira. Assinou a carteira, aí o cara: mas rapaz, você é um patrão miserável, olha para que quanto ele tá me pagando. Olha para aqui, o serviço que ele botou para fazer. Olha, rapaz, sei não, tem que arrumar outro emprego, porque esse patrão aqui é muito miserável. Você concordou. Você disse ao camarada que estava necessitado de qualquer coisa que ele arrumasse, estava bom. E agora, cuspindo para cima, né? Agora, aquilo que você mesmo concordou e que ele lhe ofereceu, não serve mais. Então, nós temos que ter cabeça para que nós possamos crescer profissionalmente. Se o emprego não está bom, continue trabalhando ali, procure outro, tá certo? Procure um melhor, para quando você sair de lá, olha meu patrão, muito obrigado pela oportunidade, mas eu arrumei um emprego melhor, pagando mais. Então, senhor, obrigado pela oportunidade. Vai embora. Mas não é assim que as pessoas fazem, né? Normalmente, quando o camarada está querendo sair da empresa, ele começa perturbado na empresa, né? Fazer tudo aquilo, né, que não deveria. E nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós somos santos. Esse comportamento não faz parte da nossa vida. Amém? A própria palavra diz que
você... quem colocou a autoridade sobre quem está sobre você? Deus. Então, a autoridade de qualquer um que está sobre você é a autoridade de Deus. Então, você tem que se submeter a essa autoridade. Quem já leu o livro de Filemon, né, na Bíblia, sabe do que é que eu estou falando. Né? Paulo intercede por Filemon, né, porque Filemon não aguenta mais o patrão, foge, né, e ainda leva um bocado de coisa. Então Paulo manda Filemon voltar. Ele volta e vai lá, se desculpa com ele e fala com Onésimo e diz o seguinte: olha, receba ele como um irmão em Cristo. Né? Perdoe. Então, por mais que nós estejamos sendo injustiçados, mas o nosso comportamento tem que ser de crente onde a gente for. Amém? Todo mundo aqui é Daniel. Onde tiver, é crente. Amém? A próxima coisa que a gente tem que multiplicar, né, é a espiritualidade. Tem gente que quando se casa, né, tem mais tempo para nada, tem mais tempo para a igreja, tem mais tempo para fazer nada. Esquece que agora, você unido com a sua esposa, a espiritualidade da sua casa tem que se multiplicar, tem que aumentar. Lá agora é a casa de Deus, é um lar abençoado. Tem 2 agentes do céu dentro daquela casa unidos, orando unidos, profetizando unidos, evangelizando unidos. Então, a espiritualidade tende a se multiplicar, desde que estejam realmente unidos. Amém? Essa aqui é dose. Multiplicar a intimidade. Rapaz, tem gente quando se casa, né? É como a gente falou, né? O cara não quer mais namorar e se casa. Porque aí acabou o namoro, né? A intimidade tem que se multiplicar. Aquilo que você queria fazer muito e só pensava naquilo, agora está liberado. Pode fazer bem muito. O dia todo. Mas em vez do cara multiplicar, o cara quer subtrair. Não é para subtrair o sexo, não, é para aumentar, é para multiplicar. Multiplicar em progressão geométrica, exponencialmente. Né? Cada vez mais. A intimidade do casal, ajustamento entre os dois. E principalmente, Deus nos deu o sexo para que nós possamos participar da criação. Deus tomou o homem do pó da terra, mas os outros homens não. Adão teve que fazer. Então é nosso papel. Né? Para isso Deus nos deu o sexo. Que coisa maravilhosa, intimidade com a sua esposa. Né? Pode-se acabar o mundo ao redor, mas você está com ela ali, aquela que você ama. Mas o cara, em vez de multiplicar, o cara quer subtrair, o cara quer dividir. Não! Faça mais. Cada vez mais. Porém, né? Se você seguir essas instruções aqui, né? Se você seguir essas instruções, vai acontecer outra multiplicação. É a família. A família vai se multiplicar. Os filhos vão nascer. Né? Então, deixará o homem pai e mãe, né? Subtraiu. Uniu-se a sua mulher, somou, né? E ambos serão uma só carne. Multiplicou ou não? Parece que não, mas multiplicou. E a matemática de Deus é um pouquinho diferente, né? Eram 2, ficou 1, né? Mas me diga uma coisa, aonde é que você vê uma só carne quando você casa com a sua esposa? Onde é que você vê o seu olhinho, o seu cabelo, a sua orelhinha? Nos filhos. Aquela uma só carne unida está dando frutos iguais a nós. É a nossa carne unida ali. Né? Nós vemos todos os elementos que nós temos nos nossos filhos.
é a prova de que nós somos uma só carne, né? Embora seja assim um pouco feio, né, mal desenhado, os meus filhos nasceram até bonitinhos, sabe? Eu consigo ver o meu olho assim fechado, né? Que às vezes eu tô falando aqui porque você tá de olho fechado, né? Não, é porque é semicerrado. Quem já assistiu Pokémon aqui? Pokémon. Você lembra de um personagem chamado Brock? Pronto. Os olhos dele são duas listas assim, ó. Aí pronto. Então, amados, é onde a gente multiplica a nossa família quando é uma só carne. Porque a matemática de Deus é diferente. Eu dizia muito a meu filho assim, olha, vai para onde? Disse, não, eu vou pro cinema com fulana. Cuidado, viu? Cuidado com o quê, pai? Eu vou pro cinema. Vai 2 e voltam 3. Aonde é, irmão? Que matemática é essa que 1 mais 1 é igual a 3? Ou 4, ou 5? A matemática de Deus é diferente. É maravilhosa. Que bênção, que privilégio a gente poder participar da criação. Já pensou se a gente tivesse que fazer os filhos tudo do pó da terra? Misericórdia. Não. Deus nos deu as relações íntimas para que nós possamos fazer novos seres para habitar a terra e o melhor, com todo o prazer possível. Ninguém sente que está trabalhando. Ninguém sente aí, rapaz, eu já vou ter que fazer de novo. Não, não! Glória, aleluia! Irmãos, olha, quando Deus deu Eva a Adão, Adão adorou-se, carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos. Imagina a alegria que Adão teve. Então, essa alegria tem que fazer parte da nossa vida. Multiplicar, irmãos, multiplicar cada vez mais. Amém. Então, qual é a palavra-chave para substituir a multiplicação? Crescimento. Quando você se une à sua esposa, né, você multiplica. Tudo vai crescer na sua vida. Tudo vai prosperar. Tudo vai aumentar de tamanho. Bênção sem medida, se vocês forem bons multiplicadores aqui na terra. É. E a palavra, irmãos, quem confirma isso. Amém? E a última parte, né? E a mais dolorosa, é a divisão. Né? Divisão, nós sabemos que é separar em partes iguais. Tudo. Né? Ninguém aqui, todo mundo aqui é um, né? Você é um. Você é um. Todo mundo aqui é um. E vai se juntar com mais um, não é isso? E vão ser 2, e esse 2 vai ser 1. Certo? O que acontece? Então a divisão é igual. Não tem fração, não tem dízima periódica, é divisão igual. Amém? Então vocês têm que dividir tudo igualmente. Tudo. Primeira coisa, dividir os recursos. Meu amigo, pense numa coisa difícil. Eu tive um camarada, um cara que é dono desse táxi que eu trabalho, ele tinha 20 táxis. E a esposa dele era uma grandona da Chesf, entendeu? E o que acontece? Era ela fazendo pós-graduação em cima de pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais, para ganhar mais. E ele, para não se sentir inferior, porque ele era analfabeto, né? E a esposa dele ganhando milhões, aí ele toma e compra táxi. Táxi atrás de mais táxi. Para poder ter esse equilíbrio de forças em finanças. Haviam brigando. Tem que subtrair, irmãos, esse egoísmo e somar para multiplicar e daquele bolo todinho dividir. Não é? Cada um por seu lado, não, Chico. Ai, eu pago a água, tu paga a luz. Né? Eu faço a feira, tu paga o condomínio. Não, mas o condomínio é mais caro, não, senhor. Quem vai fazer a feira? Dividir. Eu mesmo, sabe?
eu era o único provedor de casa e corria, né? Eita, tem que pagar a luz. Aí tome rua para ver se arrumava dinheiro da luz. Quando eu arrumava o dinheiro da luz, eu digo, Lourdes, me dê a conta da luz para eu pagar, que eu arrumei o dinheiro. Não, eu já paguei. Eu arrumei um dinheiro aqui, eu vendi uma mercadoria, já paguei. Eu digo, graças a Deus. Dividi. Inclusive os meus aperreios. Né? Porque você imagina a angústia de você estar cheio de problemas e sozinho, não tem quem te ouça. Não tem quem divida aquela situação com você. E você fica lá. Porque normalmente, quando você está angustiado, está aperreado, principalmente por motivos financeiros, você precisa de uma palavra de amizade. De onde vai vir? Rapaz, é perreia não. Vai dar certo. Isso é só uma fase. E você o quê? Recebe ânimo para continuar. Então vamos dividir tudo. Principalmente nessa parte financeira, irmãos, que é a que mais destrói casamentos. Onde você tira a sua esposa do conforto do lar dela, né, para viver ao seu lado, o conforto tem que ser igual ao superior. Eu me lembro de um colega, sabe, que ele já era de idade. Ele dizia assim, sabe como foi que eu pedi minha esposa em casamento? Eu digo, não. Ele disse, olha, quer sair dessa vida ruim que você tá para ir para uma pior? Eu digo, misericórdia. Como é que o senhor diz uma coisa dessa? Rapaz, ela aceitou. Mas graças a Deus foram abençoados, são uma bênção hoje. É. Então, dividir as emoções, né? Eu estou triste. Ela fica triste também. Quem está triste procura se alegrar. Então, ela sentindo tristeza porque eu estou triste, ela procura me alegrar, porque aí ela se alegra. Um sentir a dor do outro. Ser feliz quando o outro está feliz. E isso está tão raro nos casamentos, irmão. Na disputa. As pessoas estão cada vez mais egoístas, mais ensimesmadas, mais distantes, porque não sentem a dor do outro. Não devido os sentimentos, às emoções. Se eu não tenho a esposa ao meu lado para ouvir as minhas queixas, minhas reclamações, minhas tristezas, minhas frustrações, com quem eu vou contar? Para meus pais? Eu já deveria ter subtraído para o pastor da igreja? Para um estranho passar na rua? Não. Para isso, Deus me deu uma adjutora, a esposa. Então, sinta a dor do outro. Por mais que você não se agrade da situação, mas vá lá e seja solidário com aquilo. Às vezes a gente está com problemas com parentes, né? E ela diz, mas rapaz, meu irmão está doente, está preso, está aperreado, está desempregado. Aí você pensa, isso é um cachaceiro safado, rapaz, aqui não tem mais que... Não! Apoie. Por mais que aquela pessoa não mereça, mas a sua esposa merece que você faça por ela. Que você sinta aquela dor. E que você conforte da melhor maneira possível. Amém, amados? E essa aqui ninguém vai querer fazer, mas eu vou ter que dizer. Dividir as tarefas dentro de casa. Eu lavo os pratos, você lava a roupa. Que eu dei lavar roupa, eu dei lavar prato, misericórdia. Você vai na casa, eu dou comida aos passarinhos, né? Mas, camarada, assim, ó, você faz o jantar que eu vou ali comprar o pão, né? Não tem igualdade naquilo, né? Não, eu já dei o dinheiro para fazer a feira, né? As coisas dentro de casa é com você.
Amados, eu sei que tem sido assim, mas a gente tem que mudar o nosso pensamento quanto a isso. Dividir as tarefas, não só as tarefas familiares, né? Aquelas de cozinha e do lar, mas todas as coisas que a gente tem que realizar tem que ser em conjunto, tem que ser de uma maneira igualitária, tem que ser os dois, por mais que doa cada um de nós, mas a gente vai ter que arregaçar as mangas e ajudar. Amém, amados? Então eu espero, amados, nós possamos usar essa equação para sermos pessoas melhores, para sermos casais melhores, para que os números de divórcio sejam cada vez menores, porque a realidade é muito triste, principalmente aqui no Brasil, mas porque esquecem de Deus, porque X e Y, se não pertencem a Jesus, entendeu? Provavelmente será uma sentença sem resposta, porque não haverá uma equação, não haverá fórmula no mundo que faça dar certo. Porque, como a palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos do Senhor. E, amados, apesar de eu já ter dito a fórmula, como é que nós devemos nos comportar, tudo isso tem uma vertente muito maior. Por quê? Porque o casamento é o símbolo terreno e visível da salvação. Porque o Senhor é o noivo e nós somos a noiva. Então, para isso, nós temos que usar também essas coisas na nossa vida espiritual. Subtrair o que não presta, não é? Somar aquilo que é bom, multiplicar as nossas atividades dentro da igreja, né? Orar, compartilhar, evangelizar, ofertar, entre outras coisas. Tudo tem que ser multiplicado e dividir com todos o nosso amor, o nosso tempo, a nossa união, tudo que nós possamos dividir com o próximo, nós estamos construindo para o reino de Deus. Então, o casamento simboliza a salvação diretamente. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ser saudável no casamento, nós temos que ser saudável na nossa vida espiritual. Amém? A igreja de pé, por favor.